Vamos falar mais de emergências mundiais reais e imediatas. Isso aqui, esse gráfico tem no meu livro, compilado por dados da Agência Nacional de Energia. Consumo mundial de energia per capita em toneladas de equivalente de petróleo, dá uma ideia do consumo de energia como um todo, e eletricidade em quilowatt-hora para habitante ano. Vou ficar só na eletricidade, tá? A OCDE, os países ricaços, se bem que tem o México e a Turquia de contrabando, mas de modo geral são os ricaços. Está aqui, ó, 8.300 kWh por habitante ano. Antiga União Soviética, mais ou menos, um pouco mais da metade. A média mundial é 2.700, não chega a 2.700. Está aqui a China e o Brasil, que por que pareça tinha o mesmo consumo em 2006. América Latina, África e Ásia. Os números da África e da Ásia só podem ser descritos como calamitosos, né? No entanto, a proposta do movimento ambientalista para a África subsaariana e dos asiáticos não é usar, deixar de continuar usando esterco e lenha, que é o que mais de 90% dos habitantes da África subsaariana usam como combustível, para suas necessidades básicas, como cozinhar, esterco e lenha, os combustíveis mais primitivos conhecidos pela humanidade. Inclusive cuja queima dentro de casa causa dezenas de milhares de mortos por ano por doenças respiratórias. Respirar fumaça de bosta de boi não deve ser um negócio muito saudável. E mesmo de lenha, com aqueles fogões primitivos. Para cozinhar. Isso não é considerado emergência mundial. Aqui as fontes de energia primária. Só para fazer nós aqui, ó, o que mais interessa aqui é o seguinte: se contar gás natural, petróleo e carvão e tufa, dá mais de 80%. Ou seja, mais de 80% da energia primária gerada, consumida no planeta Terra tem origem nos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão. Isso aqui é a evolução da geração de eletricidade por fonte entre 1971 e 2005. É só olhar aqui, ó. Carvão, petróleo e gás natural. Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é em terawatts-hora. Aqui, ó. 10 a 12 watts-hora. Olha aqui, olha só. Aqui passando de 4 para mais de 14. Tem mais que triplicou. 3 vezes e meia em 34 anos. Nuclear foi o que mais cresceu, hidrelétrica. Agora está aqui, essa linhazinha que fica ali para ver diferenciar as energias favoritas dos ambientalistas. Renováveis, chamadas renováveis. Biomassa, geotérmica, solar e eólica. Ninguém precisa ser expert em energia, não precisa pedir o pessoal da Eletrotécnica e da USP para vir nos dizer que é só olhar isso aqui, uma questão de bom senso e lógica. Que não, muito antes de pelo menos 50 anos, ou seja, antes de meados do século, 2060, 2070, este panorama não vai sofrer alteração significativa, salvo por alguma revolução tecnológica inesperada, tipo domínio da fusão nuclear. Só que isso é extremamente improvável de acontecer, e mesmo quando se dominar, vai demorar a ser disseminado. Eletricidade. Tem mais de um século de usos comerciais. Tem um terço da humanidade que não tem acesso a ela. Imagina a fusão nuclear. É uma coisa que exige ciência de ponta, cientistas de ponta, técnicos de ponta. Então, é uma questão de lógica. Então, diante disto, a gente pode começar a entender. A gente começa a entender a dimensão do crime de lesa humanidade que se representa qualquer tentativa de restrição aos combustíveis fósseis. Só dar esse gráfico aqui. Agora, o mais interessante é que os órgãos internacionais, tipo a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, eles também projetam combustíveis fósseis aumentando até a década de 30, 40, até a década de 2030. E, no entanto, o governo americano é o governo que mais investe em pesquisa para provar que o aquecimento global é causado pelo homem. Interessante nessas contradições, né? Agora, para achar o relatório da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, tem que sair fuçando, como a Daniela faz, tem que ir lá ler a rodapé de página do relatório IPCC. Ou então tem que sair fuçando, porque isso não aparece, não é citado na grande mídia. Por motivo que parecem mais do que óbvios, né? Vamos voltar a falar de problemas reais aqui. O problema da água das próximas décadas não é
está muito na moda ultimamente, isso aqui é o que eu apresentei em Fortaleza 2 semanas atrás, no Dia Mundial da Água, 22 de março. Não é escassez física, mas é a poluição dos corpos líquidos e acesso a ela a custos razoáveis, que vai exigir controle de efluentes, resíduos, ou seja, saneamento básico, já que as indústrias já estão sendo mais arrochadas, então o controle de poluição é maior, mas saneamento, não. Infraestrutura de abastecimento e saneamento e energia a custos acessíveis. Estamos discutindo antes. Energia a custos acessíveis. E a Ásia e a África, que tem um consumo de energia que é mais ou menos 1/8 a 1/10 dos países lá do bloco da OCDE. A pergunta que não quer calar. Quando foi que alguém aqui viu uma grande ONG dessas que eu citei, WWF, Greenpeace, etc., etc., ou a mídia engajada nesse catastrofinho, fazendo campanhas em prol do saneamento básico ou da eletrificação em massa do mundo subdesenvolvido? Eu não me lembro de ter visto. Nunca. Nenhuma dessas aí. No entanto, a International Rivers Network comanda a campanha, a coalizão Rios Vivos. É uma coalizão de 220 ONGs, na última contagem tinha 220 ONGs de todos os continentes, instalada no Brasil para combater os projetos das hidrovias brasileiras. Todos os projetos hidroviários brasileiros têm sofrido embargos de ONGs do Ministério Público instigado por essas ONGs, comandado por essa International Rivers Network. Tem um orçamentozinho aí de uns 15 milhões de dólares por ano. Nunca vi nenhuma dessas ONGs fazendo campanha para o saneamento básico e eletrificação. E sou capaz de apostar que ninguém aqui viu. Aqui está o currículo resumido do movimento ambientalista. Bem resumido. O famoso CV resumido. Banimento quase total do DDT. DDT, do qual se deriva a palavra dedetização, é apenas o inseticida mais barato e eficiente jamais produzido pela humanidade. Centenas de milhões de pessoas neste planeta devem suas vidas ao DDT, que reduziu em mais de 90% o número de mortes, principalmente de crianças, vitimadas por doenças transmitidas por insetos depois da Segunda Guerra Mundial. Aí todo mundo já ouviu falar de Rachel Carson, a grande pioneira do catastrofismo ambiental, Primavera Silenciosa. Todo mundo sabe, entre aspas, que DDT é cancerígeno, teratogênico e não sei mais o que. Mentira! Mentira! As pesquisas feitas com DDT mostram que até hoje não existe inseticida mais inócuo que o DDT. Tanto que, quando o DDT foi inventado, foi introduzido em uso geral na Segunda Guerra Mundial, ele era usado pelo exército aliados que iam para as zonas tropicais. Sabe como que ele era usado? Borrifavam DDT dentro dos uniformes dos soldados que iam para as zonas tropicais, Pacífico e Mediterrâneo e América Latina. Borrifavam DDT dentro dos uniformes. Se fosse tudo isso, não faziam isso. Aí você vai dizer, mas espera aí, isso aparece com décadas. Ao longo de décadas, foram feitas várias pesquisas de décadas, com milhares de pessoas pesquisadas. Entre elas, a da fábrica como é que é o nome? A principal fábrica, eu esqueci também, a principal fábrica de DDT dos Estados Unidos. Os funcionários dessa fábrica foram estudados durante décadas. Nenhum deles, não se constatou nenhum aumento estatisticamente significativo de taxa de mortalidade por câncer, por leucemia, por diabo que fosse. Nenhuma doença dessas quase é atribuída. Agora estão voltando a se usar o DDT, principalmente na África e na Ásia, porque descobriram que não existe nada mais eficiente, sim senhor. E eu vou dizer a vocês por que ele foi banido. E ao mesmo tempo já voltaram as pesquisas na Antártica falando que tem DDT lá nos animais, não sei o que, já voltou a historinha de novo. Não, isso é verdade. O DDT se acumula assim no tecido humano, no tecido adiposo humano ou animal. Só que ninguém nunca comprovou nenhum efeito maligno disso. Nunca se comprovou estatisticamente nenhum efeito maligno disso. A dose letal do DDT, sabe qual é? É a mesma da aspirina. Ou seja, se você quiser suicidar ingerindo DDT, é a mesma dose da aspirina que a gente compra na farmácia, 30 miligramas.
Quer suicidar com Vou DDT? colocar mais na lista, o mertiolate também, esses vários remédios que são famosos aí, saem de repente da... Mas sabe por que o DDT foi banido? Eu vou explicar aqui, e vocês vão começar a encontrar um padrão, vão começar a perceber um padrão. O DDT foi banido, eu falei aqui, que é o pesticida mais barato e eficiente conhecido, jamais inventado pela humanidade. Só tem um pequeno problema. O DDT, vocês sabem que as patentes internacionais, qualquer coisa, tem uma duração limitada. 17 ou 18 anos. Não mais do que isso. Então a patente do DDT cai no domínio público. Preciso dizer mais alguma coisa? O DDT foi substituído por inseticidas, como o Aldrin e o Paration, que eram muito mais tóxicos e também muito mais o quê? Caros. Agora eu vou falar, bom, deixa eu continuar aqui. Banimento do CF6, clorofluorcarbonos, protocolo em Montreal, modelo para o protocolo de Kyoto. Os CF6 são apenas uma das moléculas mais versáteis criadas pela humanidade. Os clorofluorcarbonos foram os que possibilitaram a disseminação em grande escala da refrigeração. Antes da invenção do CF6, o refrigerador usava querosene ou dióxido de enxofre. Na década de 20, na década de 30, nos Estados Unidos, antes de inventar o CF6, morreu muita gente com vazamento de dióxido de enxofre nos seus refrigeradores de casa. Dióxido de enxofre todo mundo conhece. Aquele aromazinho desagradável que parece ovo podre. Só que aquela porcaria, se você estiver num ambiente fechado e você não sair fora e não arejar em tempo, aquela porcaria mata. Então, muita gente morreu nos Estados Unidos na década de 20 e 30 com refrigerador refrigerado a dióxido de enxofre. Se os CFC não tivessem sido inventados, a refrigeração jamais teria sido algo popular. Então foi esta porcariazinha que possibilitou a democratização da refrigeração em escala mundial. Acontece o seguinte, acontece que quando inventaram a teoria do buraco que o CF6 destruía a camada de ozônio, começou também com uma curiosidade, uma curiosidade científica. Inclusive as fábricas de CF6 no início eram contra. Só quando elas descobriram que as suas patentes estavam vencendo, não, tem toda a razão. Veja o que aconteceu na Antártica, que não sei o que, etc. Aí elas rapidamente eram 3 empresas, que é um consórcio internacional de 3 empresas do primeiro mundo, que produzia CF6. Quando as patentes venceram, em poucos anos, o número de fábricas que produzia CF6 passou de 13 para 41. Inclusive tinha até na Venezuela. Que é facílimo, a molécula de CFC é facílima de ser sintetizada. Qualquer fabricante de fundo de quintal do terceiro mundo tem capacidade de fazer isso. Aí, o que aconteceu? O mesmo cartel que produzia CF6 entrou em cena com os HF6. Só tinha um pequeníssimo problema os HF6, muito versáteis, não sei o que, etc. Mas tinha 2 problemas. Primeiro, não podiam tirar a CFC do seu refrigerador e botar os HF6. Por quê? Os HF6 eram corrosivos para os compressores dos refrigeradores existentes. Então isso obrigar a quê? Substituir todos os refrigeradores existentes no planeta Terra. Seguramente o negócio ia custar um pouquinho, né? Algumas centenas de bilhões de dólares. E outra coisa, os HF6 tinham outro pequeno problema. Eram 30 vezes mais caros que o CFC. Então vantagem para todo mundo. Não, por lá está o buraco de ozônio na Antártica, não sei o quê. Ninguém explicou como é que 85% mais, 87% do CF6 produzido no mundo, que estava no hemisfério norte, ao norte do Trópico de Câncer, como é que isso vencia as correntes, os padrões de circulação, que todo mundo conhece, vocês conhecem melhor do que eu, na Antártica.